E agora vamos conversar com o secretário de Fazenda do Governo do Estado de São Paulo, Henrique Meirelles, que tem uma projeção nacional, já foi presidente do Banco Central e ministro, e está aqui hoje no Estado de São Paulo. E a primeira pergunta endereçada ao Henrique Meirelles é exatamente sobre a inclusão, principalmente de estados, na reforma da Previdência, mas também municípios. É uma falha não incluí-los, não, professor Henrique Meirelles? Bom dia. Bom dia. Bom, é um prazer estar conversando com vocês, estar conversando aí com os ouvintes. Eu acho que a reforma da Previdência só será completa com a inclusão dos estados e municípios, porque a reforma da Previdência federal é importantíssima, é crucial para o equilíbrio das contas fiscais federais. O problema é que o desequilíbrio dos estados, particularmente dos municípios, mas particularmente dos estados, termina por se refletir no governo federal, porque a maioria dos estados, quando tem problema, como ocorreu recentemente, de uma forma ou de outra, terminam recorrendo ao governo federal. Então, o problema da Previdência dos estados vai crescer, como é o caso de qualquer Previdência hoje no Brasil, em função do aumento da expectativa de vida, que é uma boa notícia, mas que, do ponto de vista da Previdência, fica cada vez menos sustentável. Então, é fundamental, né? Agora, do ponto de vista de São Paulo, nós esperamos que seja agora rediscutida e incluída pelo Senado. Caso isso não seja possível, o Senado possa incluir num projeto em seguida, também não é o ideal, mas já é uma segunda solução também que pode funcionar, né? Agora, estamos preparados para, em qualquer circunstância, fazer uma reforma da Previdência do Estado, seja o processo correto, que do ponto de vista de tempo, né, que é a aprovação logo e inclusão pelo Senado, ou, se porventura isso não der certo, evidentemente, nós vamos fazer um projeto para apresentar na Assembleia Legislativa. Mas a nossa expectativa é que haja a inclusão dos estados e municípios agora pelo Senado Federal. Secretário, bom dia. Thaís Herédia falando aqui. O secretário Meirelles, Henrique Meirelles, secretário da Fazenda de São Paulo, falando com a gente de Londres, onde ele está acompanhando o governador do estado, João Dória, em viagem para fechar negócio, apresentar o estado lá como potencial para receber investimentos. Secretário, o que o senhor acha que faltou aí? Faltou sensibilidade do Congresso Nacional? O senhor que já sentou ali na cadeira do Ministério da Fazenda, do ministro da Fazenda, sabe qual é a necessidade disso? Como é que o governo está fazendo para dar conta de pagar tudo? E o tamanho do rombo? O senhor foi o primeiro a descobrir lá o cobertor que cobria o tamanho do buraco que a gente caminhava por cima dele nas contas públicas. O que faltou? Faltou entendimento, faltou sensibilidade, venceu a velha política? Olha, o que acontece aí, Thaís, é que cada reforma da Previdência, seja do federal, seja de cada estado, seja dos municípios, enfrenta focos de resistência específica daqueles que são beneficiados pelo atual sistema da Previdência, né? No caso, por exemplo, da Previdência Federal, quando eu apresentei a reforma, houve uma resistência enorme, mobilização de servidores públicos, chegaram até ocupar lá o Congresso, não deixar a comissão especial se reunir, né, etc, etc. O que é normal. Isso acontece. E existia muita preocupação de muitos parlamentares, exatamente, aqueles que tinham entre os seus eleitores, no caso, servidores federais, etc. Agora, eu acho que esse é exatamente o caso. Quer dizer, houve um grupo ali de deputados que tem entre os seus eleitores servidores estaduais
E esse grupo estava lá ameaçando não votar na Previdência, se os estados e municípios fossem incluídos, etc. E aí houve uma estratégia definida, seja pelas lideranças, seja pelo governo, não sei, mas o fato é que foi definida uma estratégia para não arriscar a reforma da Previdência Nacional. Eles optaram, então, por tirar os estados ali, quem estava conduzindo o processo. Muito bem. O importante agora é que seja reincluída, agora que é o que está sendo discutido pelo Senado. Isso, o que interessa é o resultado. O que terá que ser feita a reforma da Previdência Estadual terá que ser feita, porque a questão é só quando. Quanto mais rápido, melhor, para evitar problemas no futuro. Caiu. Acho que caiu a ligação problemas aqui. na ligação com o Henrique Meirelles. Está falando, como já disse a Thaís, de Londres, onde acompanha essa semana o governador de São Paulo. O governador foi recebido até por um príncipe. Foram 2 príncipes que se encontraram lá em Londres. O príncipe Andrew, o irmão de Charles, né, que é muito ligado em inovação tecnológica. Foi uma boa conversa do governador com o príncipe. Estamos refazendo aqui a ligação telefônica com o secretário estadual da Fazenda, que já tinha dito, né, e está confirmando para nós aqui isso, que exatamente o que o Schiller disse, a expectativa de estados e municípios pressionarem agora no Senado, né, depois da votação em segundo turno da Câmara, pela inclusão desses entes federativos na reforma da Previdência, né? Claro que vai dar um trabalho danado para cada uma das assembleias e das câmaras, né, Schiller? Começar do zero aí uma reforma. A gente viu mais ou menos o que aconteceu aqui em São Paulo recentemente, né? Um detalhe interessante observar, eu acho que decidiu muito essa reforma, vale até a pena conversar com o Henrique Meirelles sobre isso. Tá de volta aí. Tá de volta? Bom, tá nos ouvindo, secretário? Agora sim. Agora sim. Então, o Fernando Schiller vai falar com o senhor agora. Eu faço uma pergunta sobre futuro, quer dizer, ministro Meirelles, secretário Meirelles, sobre o day after da reforma, né? Ontem o Rodrigo Maia apresentou uma espécie de agenda, né? Nós estamos vivendo uma espécie de parlamentarismo aqui. Ele propôs reforma da tributária e uma reforma na estrutura do setor público. Mas eu queria lhe perguntar especificamente sobre a reforma tributária. O problema é que ninguém sabe exatamente. A reforma tributária está que nem reforma política. Ninguém sabe que reforma tributária. Existe essa proposta que veio do Bernard Api, da concentração no imposto sobre o valor agregado, né, que eliminaria 5 impostos, três federais, o ICMS e o ISS. Eu queria ver a sua posição. O senhor que é um especialista, conhece isso do ponto de vista do Estado, do ponto de vista da União, do ponto de vista do setor privado. Qual é o melhor modelo de reforma tributária e qual é a sua expectativa para essa reforma agora no segundo semestre? Olha, eu acho que a reforma proposta pelo Bernard Api e o Instituto de Cidadania Fiscal está na direção certa, exatamente nessa linha, quer dizer, uma unificação de impostos estaduais e uma unificação de impostos federais. Tem algumas questões que os estados apresentam em relação à proposta que é atual, que foi apresentada lá pelo deputado Baleia Rossi, que foi formulada pelo Bernardo Api. Existem alguns questionamentos referentes à questão da estrutura de gestão posterior, onde existe uma presença muito forte da União, no Conselho Gestor e etc., que pode, eventualmente, criar problema para a autonomia fiscal dos estados. Existem também algumas questões de distribuição regional importantes, e tudo isso são coisas que têm que ser discutidas, mas a base é aquela, a direção é aquela. O senhor não acredita, então, nessa... Os estados do Sul e Sudeste devem se reunir em São Paulo no dia 19 de julho, exatamente para analisar aquela e possivelmente formular uma proposta baseada naquela, mas com aperfeiçoamentos que representem a visão dos estados.
Secretário Henrique Meirelles, para fechar essa entrevista com o senhor, o que o Estado de São Paulo já conseguiu aí na Inglaterra? Quais são as informações mais recentes dessa viagem aí que o senhor pode trazer para o nosso ouvinte aqui da Rádio Bandeirantes? Olha, a viagem visa trazer investimentos e experiência para o Estado de São Paulo. A viagem tem sido um sucesso muito grande. Conversamos com um grupo aí de 60, 70 investidores na área de infraestrutura na segunda-feira. Grande interesse pelos projetos de infraestrutura já anunciados, todos os primeiros projetos já em andamento, concessões de rodovias, etc. Muito interesse também em questão de privatização de companhias ou possibilidade de inversão de capital. E isso é um projeto que terá certamente desdobramento. Depois, tivemos uma reunião ontem com investidores, principalmente do setor industrial. Então, existe, sim, interesse grande um número grande de investidores de investimentos, ou seja, na expansão de fábricas que já tem em São Paulo, seja na instalação de novas unidades. Então, existe, sim, foi muito importante essa visita, porque pudemos dar um direcionamento para eles, não só sobre o que está acontecendo no país, o que acontecerá após Previdência e também essa questão dos projetos específicos do Estado de São Paulo. Então, existe um interesse muito grande. Acreditamos que teremos agora um ciclo muito forte de investimentos em São Paulo, seja na infraestrutura, seja no setor industrial ou mesmo nos serviços e comércio. Quer dizer, há um interesse forte e nós estamos abertos aos investimentos para facilitar, para mobilizar. Isso também causou um interesse muito grande. Portanto, uma visita muito bem sucedida e certamente nós teremos novidades importantes de empresas anunciando os investimentos nos próximos meses. Tivemos reuniões específicas também com algumas empresas e com também setores governamentais, por exemplo, na área de esgoto, um coletor, por exemplo, aqui ao lado do rio, estamos aqui, é um coletor importante que pode ser, um projeto que pode ser bastante útil na análise que nós estamos fazendo para a despoluição do Pinheiros e do Tietê. Coisas desse tipo, para discussões importantes também, com outras áreas, como o Corpo de Bombeiros, de Londres, etc. Mas, de qualquer maneira, o fato importante é com reuniões específicas ou uma empresa que vai transferir tecnologia para o Hospital das Clínicas e etc. Discussões desse tipo. Seja a área de investimentos industriais, investimentos em infraestrutura, transferência de tecnologia e também a absorção de experiência em áreas como, por exemplo, o coletor de esgotos ao lado dos rios. Secretário Henrique Meirelles, para terminar da minha parte, o Reino Unido vive aí um momento político conturbado, né? Com a substituição da primeira-ministra, que vai se desligar, o partido dela, o conservador, está escolhendo o substituto. Há uma expectativa de que possa ser alguém radical, como Boris Johnson. Enfim, o Brexit preside hoje a realidade do Reino Unido. O Reino Unido deve sair do bloco europeu até outubro. Isso não vai atrapalhar os planos não, de investimentos aqui? Não, mas acredito que não. O processo do Brexit é um processo normal, ele vai ocorrer. Isso foi uma decisão de referendo aqui no Reino Unido. E a única coisa que está se discutindo agora é quem conduz o processo, principalmente o processo de negociação com a União Europeia. É uma questão política normal. A Theresa May teve dificuldades de liderança nesse processo, decidiu sair. Agora existe aí a disputa eleitoral. Por enquanto, o Boris Johnson está aí liderando. Nós vamos aguardar a eleição, nunca se sabe. Como já diziam os políticos antigos no Brasil, eleição e mineração só depois da apuração. Então, vamos aguardar aqui os resultados, mas, de qualquer maneira, o que interessa ao país é que, ao Brasil, no caso, é que a Inglaterra vai, de fato, fazer o Brexit, o que, para nós, tem alguns efeitos positivos.
que nós estamos vendo isso aqui, eu já vi isso quando estava no Ministério da Fazenda, isso vai abrir oportunidades de maior relacionamento comercial do Brasil com o Reino Unido, na medida que o Reino Unido vai procurar diversificar mercados na medida em que saia da União Europeia, e estão sendo muito claros que o Brasil será um mercado prioritário para isso. Portanto, acho que abrem-se boas oportunidades para o Brasil. Bom almoço para o senhor, Henrique Meirelles. Pois não? Bom almoço para o senhor, que aí já é hora do almoço, né? Muito obrigado. Um abraço grande. Obrigado pela entrevista. Estarei em São Paulo amanhã. Obrigado.